Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Esta aula eu já posso adiantar para você que é uma das aulas mais importantes, porque chega num tema em que tudo aquilo que você foi aprendendo ao longo dessa disciplina vai se juntando, né, e formando uma coxa de retalhos, né? Então esses vários retalhos vão formar agora o tema que é a pesquisa, que eu sempre mencionava da importância da pesquisa, de saber sobre resumo, sobre hipótese, sobre variável, sobre problema, sobre tema, para agora juntar todas essas informações e dar um corpo, que é a pesquisa. Bora para a aula? Então vamos lá. Bem, eu procurei, assim, dentre vários materiais e métodos de apresentar uma ordem da pesquisa, eu pensei em apresentar uma pesquisa pensando em você, que é o aluno, certo? E que quando cai esse assunto, eu vou fazer uma pesquisa, como começar? Como que vai ser o meio? Como que vai ser o final? Então aqui nós vamos andar assim de mãos dadas, para que no final dessa aula você esteja bem mais seguro sobre o que é uma pesquisa. Bom, teoricamente, a pesquisa é o procedimento, né, pelo conceito que reflexivo sistemático, controlado e crítico que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento, né? Aqui o nosso objetivo, ciências agrárias. Agora veja bem, né, as palavrinhas que vai nos chamando a atenção. Sistemático. Lembra lá do conhecimento científico, sistemático que nós tínhamos? Então, tá aqui de novo essa palavrinha. Então, o que é sistemático, né? Organizado tem a ver, né? As coisas acontecem de uma maneira organizada. É controlado, né? E tem uma parte crítica, né? A parte do pensar sobre a situação, ela também existe. Tudo isso para que possa ser descoberto novos fatos, né? Lembra que o fato tem o observador que verifica, diferente do fenômeno que acontece? Pois bem, então o que se busca é descobrir esses fatos e os dados. Agora nós vamos para a parte prática, beleza? Por que uma pessoa vai pesquisar? Por que você começaria a pesquisar? Qual que é o interesse? Bem, o que leva uma pessoa a pesquisar, o que levou uma pessoa a pesquisar lá atrás, o que vai levar você a pesquisar? Tem que ter um porquê, né? Então eu coloquei até aqui sublinhado o trabalho de conclusão de curso que você tem. Pode ser uma dissertação no caso do mestrado, pode ser uma tese no caso do doutorado, pode ser o P&D, existem empresas que possuem um departamento que realizam pesquisa e desenvolvimento. Então, nestes departamentos, eles precisam pesquisar, né? Só para compartilhar assim, uma informação, no ano passado não, no retrasado eu fui em uma empresa e eu me assustei assim do tanto de pesquisa que acontecia. Para você ter uma ideia, essa empresa agrícola, ela tem 10 unidades. E cada unidade, vamos considerar que cada unidade seja uma fazenda. Cada unidade desta tem 5 pessoas que trabalham com pesquisa. Então imagina lá uma fazenda muito grande, ter 5 pessoas que fazem pesquisa em cada um. Então são 50 pessoas que fazem pesquisa neste grupo. E daí, em cada fazenda, há um planejamento das pesquisas já feito com antecedência. Então, vamos considerar, em dezembro, já se tem todas as pesquisas que vão se realizar no outro ano, né? Então, quando chega no final do ano, todas as pesquisas que vão ser para o próximo ano já estão definidas. Eu só estou contando isto para você imaginar assim, a importância e como acontece a pesquisa, que não está às vezes nos nossos olhos, mas tem muita gente pesquisando. Então essas são umas das decisões, né? Então você provavelmente, né, vai fazer uma iniciação científica, uma pesquisa, alguma coisa pelo trabalho de conclusão. Então essa é a decisão. Vou pesquisar. Qual que é o segundo passo? Bem, então definir a área do conhecimento. Geralmente vai ter um professor, né, de uma determinada área ou vários professores de determinada área. Até mesmo pode existir grupos de pesquisa, já definido muito da
ciência do solo. E para você não faria sentido realizar pesquisa em uma outra área, certo? Então vai para o segundo passo. Então você já pensou na área, é ciência do solo. Esse negócio de irrigação aí, professor Álvaro, não é para mim. Não, tô brincando, eu espero que sim. Mas aí vai para o segundo passo. Dentro de ciência do solo, que eu peguei como exemplo, eu não quis trazer irrigação para não puxar o saco, tá? Dentro de ciência do solo tem muita coisa a ser pesquisada. Então o terceiro passo é o cronograma e equipe. O que é esse tema, né? Tem muita coisa para pesquisar em ciência do solo. E como que você vai determinar isso? Você vai conseguir fazer isso do dia para a noite? Não. Então, a recomendação é que a partir da área do conhecimento, você já procure ali algum professor que, que já tenha ali que esteja mais alinhado com o que você queira pesquisar, né? Então, vamos supor que seja a ciência do solo. Aí você conversa com o professor, né, e fala, ó, professor, estou interessado em trabalhar. Eu já li alguns artigos sobre ciência do solo, né, e eu já li vários, né, e o tema que eu mais gostei foi esse, tá? E daí o professor vai falar, não, beleza, então você precisa submeter um projeto, escrever um projeto de pesquisa, tá? E nesse projeto de pesquisa vai ter um cronograma de execução. E nesse cronograma de execução, se você nunca fez pesquisa, você vai ter muita dúvida. O que é cronograma? Cronograma é cada mês do ano e o que vai ser feito em cada mês do ano. Para quem nunca fez pesquisa, é muito difícil planejar isso. É sério, é difícil. Ter a noção de quanto tempo demora para realizar cada etapa da pesquisa. Então, com o orientador, vai ficando mais fácil, tá? Mas vamos lá, o que está escrito aqui? O cronograma deve considerar todas as próximas fases que serão apresentadas, ou seja, eu apresentei decisão de pesquisar, definiu a área e agora está fazendo o cronograma já, né? É um esboço, tá? Pode ser mudado. Então, o que eu apresentar depois tem que ter nesse cronograma, tá? É obrigatório ter tudo? Não, não é, mas é uma sugestão, tá? Por exemplo, eu vou apresentar alguns itens específicos que não precisa estar todos os itens específicos. Então, ele pode estar junto dentro de tudo. Por exemplo, essa primeira fase que eu fiz aqui, ela é preparação. Tá aqui, certo? Essa fase, ela não vai no cronograma, porque o cronograma vai ser para servir para o restante. Mas vamos considerar que eu poderia colocar no cronograma assim. Vamos considerar que tivesse. Eu poderia colocar preparação, que iria representar tudo isso. É isso que eu quero dizer. Não precisa ter todos os tópicos que eu vou apresentar. Às vezes você pode resumir em alguns no cronograma, beleza? A pesquisa será. Aí vem algumas perguntas, né? A pesquisa será realizada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas? É difícil você decidir isso sozinho, né? Então tem que ter uma conversa ali com alguém que já vai estar junto com você. A não ser que você já faça pesquisa, já conhece, já sabe como funciona. Nesta etapa também inicial, é importante prever os gastos, né? O que vai precisar de recurso, vai precisar de equipamento. Existe equipamento aqui, vai ter que pegar emprestado, quem vai pegar emprestado, quem que vai solicitar. Existe insumos, é adubo, é reagente químico, existe aqui, vai ter que pedir em outro lugar, tem laboratório. Então, assim, tem que pensar em todas essas possibilidades. Você vai perguntar para o professor, mas eu não sei ainda o que eu vou pesquisar. E como que eu já vou pensar nisso? Mas, assim, vou falar a verdade. Mesmo sem você saber, vai ser pesquisado. É importante dizer isso, que o que acontece? Existem algumas bolsas de pesquisa, e geralmente como que é? Tem o prazo, isso na nossa instituição. Então vem lá, um período para você submeter um projeto de pesquisa, e daí você precisa escrever o projeto de pesquisa rápido. Às vezes vai ter um ajuste naquele projeto de pesquisa, ele não vai ser 100% exato do que foi. Até mesmo porque a própria pesquisa, durante todo o período de pesquisa, você está lendo artigos, está estudando. E pode ser que alguma coisa definiu ali
e você vai mudar um pouquinho o tema dentro daquela área de conhecimento. Esse que é o sentido, tá? Então, neste momento, é o momento para conversar um pouco sobre cronograma, sobre equipe e tudo mais. Então, já se perguntou de recurso, de equipamento, quais pessoas envolvidas. Geralmente, é elaborada essa etapa com alguém que tem experiência em pesquisa, pois quem nunca realizou fica difícil. Então, vai ter dificuldades em estimar o tempo para cada etapa, como eu já mencionei. Essa etapa de cronograma e equipe, ela é muito importante para o sucesso da pesquisa. Se você não tem as metas de cada data, o que deve acontecer daqui 2 meses, daqui 4 meses, daqui 6 meses? Se você não tem isso muito bem definido, pode ser que passe por esse período e você não faça aquilo. Porque não estava escrito no papel, porque você não se ateve naqueles prazos. Então precisa pensar no cronograma e nas metas para você correr atrás e se planejar para que aquilo aconteça. Lembrando que nas culturas agrícolas existem ainda cultivos que devem ocorrer em períodos específicos. Então não é simplesmente assim, eu vou plantar em tal mês. Tem muita coisa antes. Como que vai fazer a aquisição dos insumos, transporte, ferramenta, tem que organizar a agenda para ir lá. Uma pessoa vai conseguir fazer aquilo a campo, numa estufa, vai precisar de mais pessoas. Como que vai envolver tudo isto? É preciso um planejamento com antecedência, reuniões, alinhamentos, tá? Então, assim, tem que ter todo um combinado. E aqui também eu vou deixar uma outra dica. As pesquisas que têm potencial, assim, na verdade, a minha opinião toda pesquisa tem que gerar artigo científico. Então aqui, quando vai se pensar na equipe, já tem que ter assim, quem que vai trabalhar junto aqui, de toda pesquisa, né? Se for no caso envolver toda, já vamos publicar junto o artigo. Porque aqui eu já vou deixar bem claro, eu acho muito injusto uma pessoa que ajuda a outra na pesquisa efetivamente, e quando escreve um artigo não vai junto. O artigo científico é uma publicação que contabiliza pontos para a pessoa, no currículo da pessoa, né, do pesquisador, do aluno. Tá? Então aqui já é um espaço para discutir. Olha, professor, quem vai ajudar? E conversa, chega no professor e fala, olha, eu tenho pretensão de escrever um artigo científico, esse resultado, o professor acha que dá, para escrever? Vai ter alguém que vai trabalhar comigo, ou só vai ser eu? Então tudo isso tem que ser conversado e deixar bem claro. Tudo bem? Aí, aqui é um modelo de um cronograma, tá? Aqui, por exemplo, a definição do tema, janeiro, revisão bibliográfica, janeiro, fevereiro e março. Então, perceba que é por 3 meses que vai acontecer. Eu já fiz pesquisas aí que a revisão aconteceu por até mais tempo. Condução do experimento, 3 meses. Coleta de dados, 2 meses. Análise de dados, 3. E escrita do artigo científico lá no final. Aqui é uma sugestão, tá? Esse daqui... perceba que os itens que estão aqui não necessariamente serão todos que eu vou apresentar agora. Então, só retomando, precisa pesquisar, é o seu TCC, já definiu a área de pesquisa, já conversou com alguns professores, já pensou em estruturar um cronograma, colocar alguma coisa no papel do que você já tem lido sobre a área de conhecimento. Beleza, próximo passo, definição do tema. Então, aqui, depois que você tem bem definido a área de pesquisa, definir o tema exige um tempo. Até uma dúvida que eu fiquei aqui como apresentar, porque eu queria apresentar como que acontece na prática. Se você for procurar, de repente, em outras fontes, depois da definição da área vem a definição do tema. Mas o tema, eu confesso que na prática, ele precisa de tempo para você definir. Então, se você quiser, dá sim para fazer o seguinte, aqui. Você define a área, aí você define lá, ciência do solo. Aí você conversa com o professor, aí o professor até você conversa lá, né? Vamos pensar que nem tem um professor envolvido aqui. Você define, vai ser ciência do solo. Aí você não sabe o que pesquisar dentro da área de ciência do solo, aí você vai ler artigos. A sugestão é ler o quê? Ler pelo menos uns 5 artigos de uns 5 temas que você acha interessante. Então vamos por lá que em ciência do solo você vai estudar sobre o fósforo. Ciência do solo você vai estudar sobre calagem. Tá? Estou dando assim, alguns temas. Sobre estrutura do solo você vai estudar sobre matéria orgânica no solo. Tá? Estou colocando essas condições. Aí você
vai ler alguns artigos sobre esses temas. E daí você se interessou que o mais legal é sobre calagem. Então você definiu o tema ali que você acha que é bacana. Aí sim você pode conversar com o professor, né? Professor, eu gosto muito da sua área, professora, e eu já li vários artigos dessa área, mas eu vim falar que eu descobri que o senhor trabalha aqui, ó, com essa área aqui, né, de calagem. Inclusive, eu já vi o seu currículo e eu vi que você já trabalhou com isso. Então, olha só as informações. Então, né, o professor já trabalha com aquilo, vai ficar fácil de orientar. Se ele tiver capacidade, né, de trabalho, se não tiver com muitas tarefas poder te orientar, ele vai te orientar. E daí vocês vão definir melhor o tema. Aí, a partir do tema, vocês podem montar, assim, um cronograma. Tá? Aí vocês podem pensar na equipe, no cronograma e pensar em escrever um projeto de pesquisa. Tá? Mas, por que eu propus essa ordem? Porque, às vezes, os editais que vêm para receber bolsa de pesquisa, você não tem tanto tempo. Entendeu? Você não tem, tipo assim, eu tenho um mês para ler. Eu falei lá, 5 artigos para 5 temas. São 25 artigos. Geralmente você não tem muito tempo, assim. Então, assim, eu tô dando um caminho para quem não lê artigo. Agora, né? Então, assim, aí você se junta com o professor dá uma ideia, vocês conversam, vê se é aquilo, e depois você vai afunilando, para ver se é aquele tema ou não. Agora, sim, essa outra opção que eu apresentei, ela parece ser mais lógica também, né? Porque o que acontece? Você define a área, aí você escolhe o tema que você achou interessante, conversa com o professor, vê a possibilidade de ter aquele tema, às vezes pode ser que não tenha possibilidade, eu vou até focar aqui no tema, e depois vai para o cronograma. Tá? Então perceba que pode se inverter. Qual que é melhor? Depende da situação, depende dos prazos, dos tempos. Um estudante mais planejado, que está atualizado, que sabe o que quer pesquisar já desde o começo, ele já vai estar lendo artigos, já vai estar interessado. Então, antes de vir a decisão de pesquisar, eu tenho que escrever meu TCC. O estudante ele já está por dentro, então ele já vai procurar lá, professora, eu gosto muito da sua área, já fiz sua disciplina e eu tenho lido sobre o tema, eu queria fazer uma pesquisa. Aí a professora vai falar, então vamos começar a escrever um projeto de pesquisa. Aí, beleza, já vai definir o tema ali, entendeu? Então, assim, depende muito da forma. O importante é saber que todas essas etapas têm que acontecer, tá? Então, beleza. Então, precisa pesquisar, definiu a área, né? Já se pensou num cronograma em equipe, foi definido o tema, agora eu vou comentar aqui. Então, o tema é o assunto que se deseja provar e estudar. Eu dei alguns exemplos, adubação, né? Adubação, por exemplo, aqui, ó, métodos e técnicas para a correção do solo do cerrado. É um tema. Poderia ser da minha área, né? Manejo de irrigação na cultura do tomate, está dentro de irrigação. Poderia ser utilização de estações meteorológicas para o manejo de tal. Poderia ser o tema dentro de agrometeorologia. Poderia ser um tema. Então, precisa-se de pensar no tema. Para escolher esse tema, é importante aí considerar as inclinações do aluno, né? Qual que é a vontade, a inclinação, o que gosta, né? As possibilidades e aptidões, né? Então, tem que considerar esses fatores aqui. Geralmente, né, em uma área de conhecimento, cada professor trabalha com temas específicos. Então, se tem em uma instituição que tem lá a área de solos, às vezes vai ter 3 professores na área de solos, mas cada um vai focar em um tema, em um conjunto de temas. Então vai ter um professor que trabalha mais com aquele tema, com aquele outro tema, então isso vai conversando e vai se encontrando. Para acadêmicos, aí é a questão do tema, né, a sugestão que eu já dei. Se tem dúvida do tema, escolhe 5 temas, tá? E leia artigos sobre esses temas, uns 5 sobre cada um, e faz uma lista com ordem de prioridade. Por exemplo, ciência do solo. Aí, por exemplo, aqui no exemplo. Eu achei que correção de solo é o mais legal. Segunda opção, fertilidade. Terceira, trabalhar com fósforo. Quarto, com matéria orgânica. Então, vai listando isso daí. E daí, você já leva aquela prioridade, né? Quais são as suas inclinações para determinado tema. Lembrando
que a definição do tema pode ser feita antes, tá? Eu só apresentei ela depois, porque eu vejo que desta forma também acontece. Inclusive, a definição específica do tema, para ler todos esses artigos, demora um pouco mais. Levantamento de dados. Então, é definido o tema, né? Então, o que é esse levantamento de dados? Já não é, no caso, ir lá levantar os dados a campo. Esse levantamento de dados, ele se refere ali, ó, fazer uma revisão bibliográfica. Então, você definiu que o tema, né? Então, ciência do solo é a área, correção, métodos e técnicas para correção do solo no cerrado é o tema dentro da área de ciência do solo, certo? Essa foi a área. E daí você vai começar a ler vários materiais sobre métodos e técnicas para correção do solo no cerrado. Então vai fazer essa leitura dos principais trabalhos já realizados que são capazes de fornecer dados atuais e relevantes sobre o tema. Então, às vezes vai ter trabalho que é relevante, mas não é atual. Mas é importante ler aquele material. E talvez um artigo, um livro, né? Vai ter um livro lá mais antigo, mas é importante, pessoal, ler esse capítulo aqui. Não precisa ler o livro inteiro. Às vezes vai falar, lê esse capítulo que vai falar sobre isso, é importante. Existe um artigo de 10 anos atrás que é muito importante você ler, mas tem esses 10 aqui que são atuais, dos últimos 3 anos que você tem que ler, né? Então você tem que estar por dentro do que tem se pesquisado sobre esse tema. Até para você identificar qual que são os problemas atuais sobre esse tema. Se você ler só material antigo, você pode pesquisar alguma coisa que alguém já pesquisou. Entendeu? Isso é um trabalho sem relevância. Então, quem que vai te dar essas sugestões, né? O orientador te ajuda. Mas, assim, aqui já vão algumas dicas. Precisa estar atento, tá, a essa revisão bibliográfica. É muito importante analisar minuciosamente todas as fontes documentais. Então, assim, tentar ler bastante mesmo, tá? Muita coisa. Além da pesquisa bibliográfica, pode-se fazer uma pesquisa de campo, sendo contato com outros pesquisadores para levantar dados e informações úteis acerca do tema. Isso é muito legal. Eu tive uma experiência de uma pesquisa que eu realizei. Se você bem observar, nos artigos científicos, tem lá o nome, né, dos autores, e lá embaixo, no rodapé, tem o e-mail, né, e geralmente é o e-mail, são os e-mails de todos os autores. Na verdade, geralmente é o e-mail do primeiro, às vezes tem de todos os autores. Uma vez eu estava com dúvida em relação ao trabalho, e inclusive era um artigo em inglês, e daí eu peguei e mandei um e-mail, né, para o autor, que era da Índia, se eu não me engano. E por incrível que pareça, nós começamos a conversar sobre a pesquisa. E perceba que foi uma iniciativa. Eu estava com uma dúvida, né? E então, assim, vou dar um exemplo. Imagina que você, lendo vários temas, você percebeu um tema lá bacana de se estudar. Você leu lá um trabalho que teve um resultado positivo, mas deixou uma brecha para ser estudada. O autor que escreveu esse trabalho que você leu, ele pesquisou, inclusive ele escreveu lá que poderia ser realizado um tipo de pesquisa, né? E daí você manda uma mensagem para ele, um e-mail, se apresenta formalmente, né? E começa a trocar ideias, trocar informações, para que a sua pesquisa seja, ela tenha uma grande relevância, que você faça ali, né, algo que às vezes você não vai ter feito aqui. Às vezes seu orientador, ele estuda esse tema, mas o outro pesquisador, ele fez uma determinada pesquisa que o seu orientador não fez aquilo especificamente. Talvez aquele outro pesquisador, ele utilizou um equipamento ou um método diferente. Método, técnica, né? A gente falou muito disso. Então, às vezes ele utilizou uma técnica super diferente que, apesar de ser a mesma temática do seu orientador, o seu orientador não conhece aquela técnica e daí você vai conversar. Então, isso é o levantamento de dados. Uma outra informação muito, 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 muito importante. Você faz sua busca lá no Google, por exemplo, o Google Acadêmico, tem outras plataformas de pesquisar artigo. Uma dica muito bacana, ó, presta atenção.
Você foi lá e fez o download, você está estudando lá. Técnicas de correção, vou pegar aqui certinho, métodos e técnicas para correção do solo do cerrado. Aí você começou a baixar bastante artigo em português. Aí, beleza. Uma dica. Quando você baixa o artigo, né? Então no artigo vão ter lá introdução, ou resumo, introdução, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões. E o último são as referências. As referências são todas as obras que aquele autor daquele artigo utilizou no seu artigo. Agora, olha que bacana. Quando você lê um artigo, se você lê um artigo do ano passado, então ele foi publicado este artigo no ano passado. Se você se atenta e vai lá no finalzinho nas referências, você tem que olhar todas as referências daquele artigo também e se atentar e buscar aquelas referências, porque provavelmente aquelas referências vai ter a ver com o tema, entendeu? Então um artigo te leva para outros, aí aqueles outros te levam para outros. Chega um momento que você vai tanto fazendo essa rede assim, então assim, você começa em 2 artigos, aí você vai para mais 5, 10. Desses 10, vamos colocar assim, você vai para mais 5, 50. Aí, mas assim, você vai ampliando isso daí, daqui a pouco você percebe que você já vai ter visto tudo. Tudo assim, expressão da palavra, tá? Mas deu para entender as dicas de pegar o artigo, de ir lá no rodapé, ver outras fontes e buscar depois pelo termo. Então essas são algumas dicas, né? Ler os artigos, conversar com o professor para procurar as fontes sobre o tema. Um outro elemento, eu falei que era o último, mas assim, é imprescindível. Materiais, assim, hoje em dia a tendência, inglês. O inglês não tem como dizer que pesquisador tem como sobreviver só com português, infelizmente. E daí você fala, mas professor, eu tenho muita dificuldade com inglês. Então eu digo para você, está na hora de enfrentar um pouco essa dificuldade. Como? Nós temos aí algumas ferramentas de tradução que traduzem o arquivo inteiro, que traduzem trechos, né? É claro que é preciso ter um cuidado com essas traduções que são feitas automáticas, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, se for possível você fazer um curso de inglês, faça. É muito importante. Se não for possível, então tenta correr atrás dessas ferramentas, né? O que você puder fazer para aprender inglês e se aproximar da língua é importante. Eu diria que de tudo que a gente tem de artigos em inglês, assim, um chute com a minha experiência, 70%, 80% é inglês. Isso que eu estou dizendo assim, do que consegue alcançar, né? Depende muito dos temas, da minha área que eu já estudei. Mas assim, talvez até mais, 90% vai ser inglês, né? Então, eu não quero dizer que 90%, 80% dos artigos publicados são em inglês e o restante é português, que é muito menos a porcentagem. Estou querendo dizer que os temas que eu pesquisei foram mais ou menos nesta porcentagem. Então, quando você vai pesquisar artigo, qual que é outra dica também? Esses artigos. Você tem lá o seu tema, né? Então, traduza o seu tema, né? Quer dizer, mude do português para o inglês e procure também os termos, as palavras-chave em inglês. Aí vai fazendo download, vai ler o resumo. O resumo já fala, resumo. Então, o resumo já vai te direcionar se é o que você está procurando ou não, se serve ou não para você aquele artigo. Não precisa ler todo o artigo. O que eu faço geralmente? Eu dou uma lida no resumo, aí eu vou rapidamente nos materiais. Se me interessou, eu tinha um professor que falava que o resumo é onde você vende o peixe, né? Lê o resumo, eu acho que tá legal. Eu vou lá para os materiais e métodos, já para ver como que ele fez a pesquisa, assim, bem meio rápido. Se eu ver, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu tô achando aqui, já despacho. Então é mais ou menos assim. Aí, claro, aquele que chamou a atenção, aí você lê o artigo na íntegra, né? Lê uma vez, 2 vezes e por aí vai. Tá, depois que você leu bastante conteúdo, né? Você já tá ali tá bem por dentro do tema, atualizado. Então você vai ter condições de falar qual que é o problema que essa pesquisa vai resolver. Dentre tantas coisas que foram pesquisadas, nossa, tem muita coisa ainda para ser pesquisado, né? Que ciência é isso. E o que você vai resolver? O que você vai trazer de bom para a sociedade, para alguém?
É uma dificuldade, né? A formulação do problema o problema, na verdade, é a dificuldade enfrentada. E ele precisa ser limitado, né? E apresentar as suas características. Como assim, né? Aí tem um exemplo aqui, ó. Qual o melhor indicador para a escolha da dose de calcário para a correção dos solos do cerrado para o cultivo de soja? Utilizar a granulometria do solo ou o pH do solo? Então perceba que ele está bem caracterizado, né, com detalhes, e ele não é tão abrangente. Imagina se colocar assim, qual o melhor indicador para o solo? Como assim qual o melhor indicador para o solo? Indicador do quê? Para quê? Como assim? Entende? Fica muito aberto. Então, assim, tem que ser mais específico, limitar ele, tá? De preferência, o problema deve ser uma forma interrogativa. Não é obrigado, tá? Eu vejo muito trabalho que não são assim. Mas é uma recomendação dos materiais da disciplina e delimitado. Então, interrogativo, uma pergunta, e delimitado, com indicações, muito importante, hein? O problema, ele indica as variáveis e suas relações. Quais variáveis nós podemos observar aqui? Dê uma olhada. Nós temos o quê? Indicador, granulometria, pH do solo, são variáveis. Eu poderia colocar aqui, ter mudado. Qual o melhor indicador para qual o melhor indicador para a escolha da dose de calcário para aumento da produtividade de soja nos solos do cerrado, granulometria ou pH do solo? Eu poderia ter colocado a palavra produtividade, por exemplo. Mas daí vai depender, tem que ver de fato o que tá querendo colocar como problemática. Importante aqui, tá? É preciso ter conhecimento prévio. Se você não entender o tema, você não vai conseguir formular um problema. E o que você vai ter que considerar no seu problema? A viabilidade. A pesquisa é a melhor forma de resolver? Tem que se perguntar, né? Relevância. Vai trazer novos conhecimentos? É o que eu perguntei aqui, ó. O que vai resolver? Novidade. Esse problema, ele está sendo discutido atualmente? Ele está na evolução científica? Ou já é algo que todo mundo sabe? Aí não é novidade, não é relevante, né? Execuibilidade. Pode chegar a uma conclusão válida ou você vai fazer uma pesquisa e vai ficar cheio de dúvidas? Não vai resolver nada. Oportunidade. Atenderá a interesses particulares e gerais? Às vezes está acontecendo aí uma linha de pesquisa forte e você vai fazer um tema que não tem nada a ver. Será que não compensaria você você realizar uma pesquisa relacionada àquele tema que está dentro da área, né, está dentro da mesma área de conhecimento, né? Esse é o sentido, tá? Então, considerar esses fatores, né? O problema ele é muito importante, ele vai dar o norte para muita coisa. Pensou no problema? Hipóteses, né? Hipóteses são respostas prováveis, né? E ela nada mais é do que ela propõe respostas, explicações para certos fatos que não foram verificados ainda pela pesquisa, serão verificados. Então é uma suposição que antecede a constatação dos fatos. Então aqui, por exemplo, eu coloquei: haverá maior efetividade na correção dos solos quando for considerado o valor de pH e granulometria do solo. Os dois, né? Aí poderia o outro pesquisador ter colocado: a correção dos solos dependerá mais do pH comparado com a granulometria. Ou a granulometria do solo não interfere na necessidade de calagem. Esses dois aqui poderiam ser até no mesmo trabalho, né? Agora não faria sentido colocar os três, porque no primeiro estou falando que os dois... Não, poderia até ser aqui os três, né? Porque eu estou falando o quê? Que vai ser muito bom para a correção quando considerar os dois. O segundo, eu estou dizendo o quê? Que vai depender mais do pH do que da granulometria. Mas depende também da granulometria. Agora o último, né? Quando eu coloco a granulometria não interfere, aí não daria para mim colocar essa terceira aqui. Eu poderia colocar as duas de cima. Não teria sentido eu falar que ela não interfere e eu coloco que tem mais efetividade com ela. Ou eu poderia colocar as duas últimas. A correção dos solos dependerá mais do pH comparado com a granulometria. E a granulometria do solo não interfere. Também ficaria estranho, porque eu estou falando que vai depender mais e o outro fala que não depende. Então,
no caso eu poderia utilizar essas duas juntas. Mas é só para mostrar que a gente tem que pensar bem nessas hipóteses, não é algo que você faz rápido assim. Tem que pensar, sentar, muitas vezes conversar com outras pessoas. É importante dizer que os resultados finais da pesquisa... Então, beleza, eu vou considerar aqui que a hipótese do meu trabalho, vou considerar o primeiro caso aqui de exemplo. Haverá maior efetividade na correção dos solos quando for considerado o valor de pH e granulometria. Essa é minha hipótese para o problema que eu tinha. Lembra que o problema... Qual é o melhor indicador? Não tem um indicador. Esse é meu problema. E é relevante. Eu considerei como relevante. E daí, bom, eu vou colocar algumas respostas possíveis. Haverá maior efetividade quando for considerado o valor de pH e granulometria. Bom, se isso é uma resposta possível, então eu vou ter que medir essa resposta. Então é por isso que é importante que na hipótese tenha as variáveis que são possíveis de ser medidas. Então perceba que na frase haverá maior efetividade na correção dos solos quando for considerado o valor de pH, uma variável, e granulometria do solo, outra variável. Agora, efetividade. Como que eu vou medir efetividade? Eu poderia até substituir efetividade por produtividade. Mas eu poderia também deixar efetividade, verificar produtividade e dizer que a produtividade for melhor devido a uma melhor efetividade. O importante é colocar hipóteses que podem ser verificadas e tem que ter variáveis. Vou pegar o exemplo de baixo ali, ó. A correção dos solos dependerá mais do pH comparado com a granulometria do solo. Quando eu digo isso, eu estou colocando uma possível resposta para o meu experimento. Bom, então eu tenho que verificar no experimento como que a correção acontece. Eu tenho que medir a correção. Como que eu vou fazer isso? Eu vou medir o pH do solo para ver se ele abaixou, né? Porque a correção do solo tem a ver com o nível de pH do solo, né? Então existe um pH, que é o potencial de hidrogênio, adequado. Quando o solo ele está fora dessa faixa adequada, o solo precisa ser corrigido. Ele precisa receber calcário, dependendo do gesso, tá? Mas assim, o que é importante dizer, quando eu digo a correção dos solos dependerá mais, então a correção do solo, o que é correção do solo? Como que eu vou medir isso? Bom, vamos supor que seja o pH. Então, a correção do solo dependerá mais do pH comparado com a granulometria do solo. Então, perceba que eu tenho que, lá no experimento, eu vou ter que me planejar para verificar como que é a granulometria, para ver se depende ou não depende. Então, eu vou ter que ficar atento a isso. Tá? Eu não posso colocar, no caso, hipóteses que não podem ser verificadas. Eu volto a reforçar isto. Eu vou comentar depois lá nos materiais e métodos. Tá? Vou pegar aqui o exemplo primeiro, que eu achei interessante, que ele tem a produtividade. Vamos substituir aqui, ó. Haverá maior produtividade, vou mudar aqui minha hipótese. Haverá maior produtividade quando for considerado na correção dos solos o valor de pH e a granulometria. Bom, eu estou falando que vai haver mais. Isso é uma hipótese, uma resposta provável. Então, no experimento, eu preciso medir a produtividade, para ver se ela aumenta ou diminui. Eu tenho que medir a granulometria do solo, para ver se quando aumenta a produtividade, né? Então, assim, eu vou corrigir o solo. Quando eu corrijo o solo, quando eu considero a granulometria e o pH, vai ser mais efetivo na produtividade? Vai favorecer ou não? Então, tudo isso que eu vou considerando na minha hipótese, eu preciso validar. Tem a ver isso com conhecimento científico. Ele precisa ser verificável. Lembra? Tá lá que ele tem que ser verificável. Ele não é exato, né? Ele não é exato, mas ele é verificável. Dando continuidade. Definido então as hipóteses, né? Então tem aqui a indicação das variáveis, né? Então tem que ter muito claro isso. É claro que nas hipóteses isso já vai vindo junto, se pensando, né? Deve ser indicadas as variáveis dependentes e independentes. As variáveis também, elas precisam ser variáveis sempre pensando assim, eu quero avaliar... O que é variável? Lembrando, já expliquei. Nós temos as variáveis quantitativas, qualitativas.
nós temos as variáveis dependentes, independentes, tá? E elas têm também os seus desdobramentos, já falei na aula anterior. O importante é colocar as variáveis necessárias, porque, por exemplo, uma variável pode ser nível de fósforo no solo, outra variável, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, molibdênio. Você vai avaliar tudo? É preciso fazer tudo? O que é importante? Então tem que ter as prioridades, né? Porque isso tem custo, tem tempo, leva tempo, custo, faz metodologia, ocupa laboratório, então tem que saber planejar para saber o que você quer alcançar com a sua pesquisa. Então assim, vamos lá. É preciso pensar na forma de obtenção das variáveis dependentes. Então, vou recuperar aqui um pouquinho só para deixar claro. Então, eu estou testando diferentes níveis de nitrogênio. E daí, no caso, esses níveis de nitrogênio, eles vão fazer com que a planta tenha maior produtividade ou menor produtividade. Os níveis de nitrogênio, as doses, vamos assim dizer, elas são as variáveis independentes. A produção, a produtividade, ela depende do nitrogênio. Então, ela é uma variável dependente. Lembrando do conceito que eu comentei, que o experimento ele tem causa-efeito. A causa são, aqui no caso, dose de nitrogênio. E o efeito será a produtividade, neste meu exemplo. Tá? Então, é preciso considerar o que se quer avaliar. Aí aqui embaixo tem alguns exemplos. Então, variável, vamos primeiro independente, utilizando aqui a questão da adubação. Como independente, nós teríamos os nível de argila, né? Então, diferente doses vão ter as diferentes doses vão proporcionar o quê? Vão interferir na variável dependente. Então, diferentes produtividades, diferente altura de planta, diferente número de vagens. Diferentes níveis de argila pode sim interferir na produtividade, na altura de planta, no número de vagens. Beleza? Lembrando aqui, né, que produtividade é uma variável quantitativa, altura de planta uma variável quantitativa, número de vagens é uma variável quantitativa. Porém, produtividade e altura de planta é uma quantitativa contínua. Já número de vagens, não. Tudo bem? Não é contínuo. Porque número de vagens não vai ter 1,2. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eu já expliquei sobre isso também. Todas as variáveis que podem interferir no objeto em estudo devem ser consideradas e controladas para impedir de invalidar a pesquisa. Então, quando está pensando nas variáveis, é aquilo que eu já venho comentando. A pesquisa, você vai lá pensar assim, eu quero avaliar o que é melhor para a cultura da soja no cerrado. O que é mais relevante? Eu considerar o pH do solo quando eu vou escolher a dose de calcário ou a granulometria. Então, assim, você mede o pH do solo e vê lá que o nível é este e precisa vir para cá. Então, eu vou aplicar uma dose fazendo uma conta que eu só considero esse nível do pH. Tá? Outra forma, eu vou ver qual que é a granulometria, se tem muita argila, se tem pouca argila, e vou fazer a correção. Eu vou usar esse método? Não, outro método. Eu vou verificar o pH, nível de argila. E com esses dois, eu vou fazer um cálculo para saber a adubação. E eu vou verificar a produtividade. Perceba, então, aqui que o teste aqui, o que vai ser independente, né? O nível de pH que estava o solo, o nível de argila vai interferir na produtividade, que é a variável dependente. A altura, dependente. Número de vagens, dependente. Tá? Só que é o seguinte, imagina que você está testando, vai ter várias parcelas
como se fosse vários vasos, eu falo dos vasos para ficar mais fácil, assim, você vai testar em vários locais. Você está verificando o quê? Diferença de doses e níveis de argila. E se nesse solo tiver outras variações, de outras diferentes? Né? Você tem que ter o quê? Você tem que ter você tem que comparar parcelas experimentais quase homogêneas, vamos assim dizer. E o que vai variar vai ser só aquilo que você quer testar. Os outros fatores precisam ser controlados. Tá? Então isso tem que ser, isso é muito importante, né? Vai ter uma aula que eu vou falar sobre experimentação, eu vou entrar mais em detalhes. Continuando, então pensou nas variáveis, agora está na hora de definir os objetivos. Então vamos lá, objetivo geral. O objetivo geral ele está ligado a uma visão mais global e abrangente do tema. Tá? Então lembra lá do tema, técnicas e manejo de correção. Deve iniciar com um verbo de ação. Então os objetivos eles iniciam com um verbo de ação. Depois eu vou no específico. Aqui tem algumas dicas de verbos. Eu encontrei, achei muito interessante. Quando você quer conhecer, apontar, citar, classificar. Quando você quer compreender, compreender, concluir e tal. E assim vai. Muito interessante. Aí, como exemplo, eu coloquei, avaliar qual é o fator mais efetivo na correção dos solos do cerrado para cultivo de soja. Olha que objetivo. Qual que é o seu objetivo? Avaliar qual é o fator mais efetivo na correção dos solos do cerrado para cultivo de soja. Perceba que esse objetivo você não consegue cumpri-lo assim concretamente. Você pergunta assim, mas como assim, professor? Beleza. Então, aí que vem os objetivos específicos. Quando você alcança todos os objetivos específicos, você alcança o geral. Então, o geral, ele depende do específico. Vamos para o específico. Apresenta um caráter mais concreto. Tem função de auxiliar para alcançar o objetivo geral. Então, vamos lá para dois exemplos de específico. Qual que é um objetivo específico? Pode ser dessa pesquisa. Medir a produtividade da soja para diferentes doses de calcário. Olha que concreto. Vai medir qual que foi a produtividade, se aumentou, se diminuiu, para as diferentes doses de calcário. É bem concreto isso. Outro exemplo, discriminar o efeito do pH e da granulometria do solo na produtividade da soja. Ou seja, a soja vai aumentar ou diminuir a produtividade, mas vai fazer contas para saber assim, bom, qual foi a parte responsável do pH e da granulometria para que isso acontecesse? É bem efetivo. E com base nesses dois objetivos, e podem ter outros, se realizar esses dois objetivos, vai umas palavras como sugestões para utilizar. Depois, então, vem as justificativas. Por que essa pesquisa tem que ser realizada mesmo? Uma boa justificativa ajuda na aceitação da pesquisa pelas pessoas ou pela entidade que vai financiar. A justificativa consiste na exposição das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. Então aqui é a hora de escrever por que essa pesquisa é importante, qual que é a relevância dela. Vai falar assim, mas isso lá já não está no problema? Não, o problema é um trecho, você que vai redigir um texto. Geralmente aqui vai meia página, uma página. Pode-se enfatizar o estágio em que se encontra a teoria. Então, uma das justificativas pode ser assim, olha, chegou até aqui a pesquisa
e tem uma necessidade de continuar. Aí, como exemplo, trazendo esses exemplos da ciência do solo, técnicas e métodos de correção do solo, né, a gente fazendo toda essa linha, vou voltar para a gente acompanhar aqui, tá? Então, ciência do solo, tema, métodos e técnicas para correção do solo. Problema, qual o melhor indicador para a escolha da dose de calcário para a correção do solo do cerrado para cultivo de soja? Granulometria ou pH? Esse é o problema, não sabe. Hipóteses, haverá maior efetividade quando for considerado o valor de pH e granulometria? Uma resposta possível. Variáveis, dose de calcário, nível de argila, produtividade, altura de planta, número de vagens. São coisas que vão ser medidas, tá? De alguma forma. Objetivo, geral, avaliar qual é o fator mais efetivo na correção dos solos do cerrado para cultivo de soja. Específico, medir a produtividade da soja para diferentes doses de calcário. Justificativas. A soja no Brasil tornou-se uma das principais commodities produzidas, sendo um componente importante no PIB agrícola. O seu rendimento é dependente da correta calagem dos solos ácidos, que é comum na região do Cerrado. Os métodos mais utilizados para a calagem são em função do pH do solo. Entretanto, alguns trabalhos têm apresentado indícios de benefícios de utilizar a granulometria do solo como fator na escolha da dose de calcário. Então perceba que foi conduzida aqui uma justificativa dizendo que estão acontecendo granulometria e pH. Isto é um exemplo, ok? Métodos. Então, precisa pensar o seguinte: o método, que é o conjunto de atividades organizadas para obter conhecimentos verdadeiros e válidos, qual será o método? Dentre tantos. Né? Aí aqui eu trouxe dois exemplos. Tem um método experimental, que é muito utilizado. No caso aqui eu até fiz uma descrição. Não é só isso, tá? O método, dependendo do artigo, são 2, 3, 4 páginas, 5 páginas. Se é uma dissertação, uma tese, pode ser 5 páginas, 30 páginas, 20 páginas, depende muito. Mas aqui eu só coloquei essa frase só para dar alguma ideia do que seria o método. Então, por exemplo, será cultivada a cultura da soja em vasos com diferentes granulometrias, diferentes níveis de pH e sendo submetida a diferentes doses de calagem para verificar o efeito no crescimento e produção das plantas de soja. Então vai se pensar o seguinte: quando vai fazer essas aplicações? Como vai fazer a aplicação desse calcário? Quem vai fazer? Onde vai fazer? Por que vai fazer assim? Então são todas essas questões. Já se sabe o quê? Qual que são? Importante, hein? Aqui. Deve ser, no caso, o método, ele deve ser adequado ao problema granulometria. O pH. Hipótese. Uma das hipóteses são que, utilizando os dois, vai ter maior efetividade. Aí precisa se pensar o seguinte: como que eu vou vou organizar as minhas atividades de pesquisa para que eu possa verificar se a minha hipótese é verdadeira ou falsa? Então é por isso, aqui é uma opção que eu coloquei brevemente. Vai cultivar a soja em diferentes vasos, com diferentes granulometrias, diferentes níveis de pH, e depois vai verificar o crescimento e a produção. Né? Porque eu estou falando de produção, eu estou falando de granulometria, eu estou falando de pH, então tem a ver com as hipóteses. Então os resultados depois eu vou poder verificar se eu aceito ou se eu refuto a hipótese colocada, tudo bem? Agora outro exemplo, tá? Outro exemplo de método para a mesma problemática. Poderia ser realizado, né, então, uma revisão vasta na literatura sobre, no caso, calagem, a correção do solo para as condições do cerrado. E como conclusão, seriam as recomendações. Então aqui já seria um trabalho não a campo, não experimental, mas de alguém que iria ler vários materiais sobre, no caso, a correção de solos, né, ácidos do cerrado para a produção da cultura da soja. Então já seria um outro método, uma outra forma.
porém seria limitado se não tivesse divulgação, se não tivesse trabalhos publicados sobre este tema. Coleta de dados. Coleta de dados, então, ela deve ser planejada. Aí, mais uma vez, né, as hipóteses, elas são muito importantes. Porque as hipóteses lá, quando eu olho lá para trás, eu vejo o quê? Que foi comentado lá naquela hipótese sobre produtividade, sobre eficiência, sobre granulometria, sobre pH. Então, dentro das hipóteses, tem as variáveis. E agora eu vou coletar os dados. É uma parte importantíssima. Agora vem o seguinte. Vamos considerar que o ideal, né, seria eu coletar... O ideal, como assim o ideal? Vamos lá. Vamos considerar que exista lá vários trabalhos realizados sobre pH, sobre granulometria. Só que eu não planejei que eu iria realizar isso com 30 dias. Então, chegou 30 dias e eu vou fazer minha coleta de dados. Se eu não me planejei, como que eu vou fazer? Eu tenho que ter a cápsula para coletar, tem que ter o laboratório, tem que ter reagente, tem que ter alguém para fazer isso, demanda tempo. A pessoa tem que estar capacitada para saber como realizar tudo isso. Então precisa saber o que precisa ser feito, precisa planejar para que isso aconteça. Essa fase exige o cuidado no registro dos dados. Então fez-se o levantamento de todos esses dados e esses dados precisam ser guardados. Isso é muito importante. Não perder os dados. Então salva numa planilha do Excel no computador, coloca na nuvem, manda por e-mail. Uma análise de um determinado elemento dentro da planta, só que esse elemento ele não tem tanta expressão no começo do ciclo. Então você não vai fazer a coleta de uma folha, por exemplo, no início do ciclo. Você vai ter que fazer quando a planta estiver mais adulta. Então vai depender do que. Então é preciso também conhecer, né, a fisiologia, se for trabalhar com isso, para saber quando você vai precisar coletar um material vegetativo. Tá? Então tem que se ater, tem que se planejar, tem que se atentar à questão do orçamento, os instrumentos. Então vai precisar lá de um espectrofotômetro de chamas. E não tem aqui, tem no outro laboratório. Então tem que, tá agendado, já agendei, mandei um ofício, tá tudo certo, mês que vem eu tô levando tal dia. Tá certo? Tá certo. Pode acontecer imprevisto? Da cultura ela crescer mais rápido? Pode. Pode retardar? Pode. Mas não vai ser tanto, assim, né? Então, imprevisto acontece, mas tem que ter um mínimo de planejamento, senão sai muito do planejamento. Aí, dependendo, você vai ter um problema de falta de equipamento, falta de orçamento. Tá? E daí tem que pensar, e qual que é o método que vai ser empregado na coleta de dados? Por exemplo, você vai fazer análise de clorofila. Você quer fazer isso. Já existem métodos para análise de clorofila. Aí você tem que pensar, não, eu vou utilizar esse método. Tá, por que você vai utilizar? Porque tem esse equipamento, tem esse reagente, ele é um método aceito, né, pela comunidade científica. Então perceba que para você realizar apenas a coleta da fotossíntese e fazer análise, já vai precisar de várias coisas. E daí você tem lá o pH, você tem a fotossíntese, aí você tem a clorofila, aí você vai medir a taxa fotossintética. Então tudo depende. Precisa medir tudo? Não precisa. Tem que ser o que você colocou nas hipóteses, as variáveis. Tá? Qual será o tamanho da amostra? É uma pergunta também muito importante, né? Você tem lá, você vai fazer sua pesquisa a campo, você não vai avaliar todas as plantas. Você vai selecionar algumas plantas para realizar essa análise. Por que não vai fazer em todas? Porque tempo, recurso, reagente. Então é inviável realizar em todas. Então geralmente faz-se amostras, né? Então vamos supor que você tem um canteiro lá de 2 metros por 2 metros. Tá? E daí você vai lá e amostra 5 plantas,
Pega aquelas 5, você coleta uma folha de uma das 5 plantas e você mistura e faz análise. Aquelas 5 plantas, uma folha de cada planta, vai representar aqueles 4 metros quadrados. Existe metodologia para selecionar até da onde seleciona a folha. É da parte de cima, é da parte de baixo, depende do nutriente, depende do que você quer fazer. Tudo que você quer fazer tem que procurar se tem uma metodologia. Essa que é a verdade, para aquela coleta de dados. Não é assim, eu quero coletar isso daqui. Não é assim. Então, qual que é a importância? Lembra lá no começo? Ler a literatura. Então, quando estiver lendo os outros trabalhos, você também vai observar como que esses outros pesquisadores realizaram a pesquisa deles. Né? Então, aqui no tamanho da amostra, aí tem a importância de ler outras coisas. É que aqui na questão do tamanho da amostra, né? Aqui no caso vem a questão das técnicas que eu quis colocar, né? Verificar se houveram falhas na coleta, né? Então, pode acontecer de você fazer a coleta e ter um problema. Então, importante, é possível guardar o seu material por um tempo? Então, guarda. Que material que é esse? As folhas, o caule, às vezes você vai cortar a planta ou os grãos. Se é possível guardar, guarde. Porque vai que dá um problema lá na análise, aí você pode refazer. Vamos considerar que você está trabalhando com tomate. Aí você vai fazer lá o Brix, né? Que é a medição lá dos elementos sólidos nesse tomate. Aí você verificou, aí você fez a coleta, enviou para o laboratório, aí você já jogou todos os tomates fora. Aí ligaram lá e falaram, olha, a sua amostra aqui, perdeu, mandou, extraviou. E daí? Ou de repente fez análise e fala, olha, fez análise, mas o instrumento que estava medindo Brix estava descalibrado. E aí? Às vezes se você tivesse colocado aquele tomate num refrigerador e tivesse anotado qual que é o tomate de cada parcela, você poderia reenviar uma amostra. Então tem que ficar atento a isso também. E aqui também uma recomendação, não adianta querer levantar dado de tudo, todas as variáveis, um monte de coisa, depois não vai saber nem o que vai fazer com tudo aquilo. Tem que ter objetividade. Então tem que fazer o necessário. Então por isso tem que ser planejada a pesquisa. Análise de dados. Então depois que obteve todos esses dados, você vai obter informações a partir dos dados. Né? Então essa informação você precisará seguir uma lógica. Né? Então vai ter que organizar as ideias, vai ter que comparar. Então aí o que vem geralmente? Obteve os dados, o primeiro passo, submeter esses dados a uma análise estatística. A partir da análise estatística será possível verificar palavrinhas novas. Se, por exemplo, você teve diferenças entre os testes. Então vamos lá, vou dar o exemplo aqui da vacina que está no momento. Então está utilizando lá, testando o Coronavac e a Sinovac lá, outra, eu esqueci os nomes agora. Vacina A e vacina B, vamos lá. A vacina A, vamos considerar que ela teve 70% de eficiência, e a vacina B 60%. Aí você fala, não, eu fiz uma média aqui, a A é melhor do que a B. Mas não é assim. É preciso realizar uma análise estatística para ver a probabilidade disso acontecer. Lembra que eu expliquei no vídeo lá atrás? Qual que é a significância desse seu valor? Porque às vezes no seu experimento deu lá 70% A e 60% B. Mas pela análise estatística é possível verificar o erro do seu experimento. Porque todo experimento tem um nível de erro. Às vezes o erro foi tão grande que a probabilidade de, se alguém repetir o experimento seu com a mesma condição, é 10%. Ou seja, 10 pessoas que realizaram o experimento igualzinho que você fez, só uma vai ter o mesmo resultado que você teve. De 70% e 60%, 90% vai ter um resultado diferente. Ou seja, a confiança do seu experimento é baixíssima. E por que foi baixa? Porque teve erro. Por que teve erro? Porque não teve controle, não teve homogeneidade das parcelas. Aí são várias situações. A semente utilizada às vezes era diferente, que você pensou que as plantas eram as mesmas. Então a análise estatística ela é muito importante.
E ela é importante porque ela te dá números. Números. Tá? Então, a análise de dados é isso. Faz análise estatística, vai comparar os dados obtidos no experimento, depois vai comparar com as hipóteses, né? Então tem lá as hipóteses, então vai verificar, realmente foi melhor isso? Foi o pH? Foi a granulometria? Ou foram os dois? Começam-se essas comparações. E outra, vai comparar com outros autores. Quais outros autores obtiveram os mesmos resultados? Quais obtiveram resultados diferentes? Então começa a fazer toda essa análise. Tabulação dos dados. Então é tornar aqueles dados apresentáveis, com uma leitura fácil, simples, que é possível você interpretar aqueles dados. Então é dispor os dados em tabelas, quadros, gráficos, né, para facilitar a verificação das suas relações. Então quanto que aumenta, quanto que diminui. Muitas vezes se você não tem isso num gráfico, numa tabela, fica difícil. Então isso daqui é uma parte que permite sintetizar os dados de observação. E quanto mais simples, mais claro o objetivo, melhor. E aqui são umas observações. A tabela é quando você utiliza com os seus dados, né, obtidos no experimento. O quadro, ele pode até ser dos seus dados, né? Mas geralmente ele é utilizado para colocar dados brutos e não tratados. E também os quadros são utilizados quando você traz informações de outros autores. Aí é necessário colocar a fonte, da onde que veio aqueles dados, lá embaixo do quadro. Os gráficos, né, são figuras, que podem ser esquemas, mapas, diagramas, desenhos, ou próprios gráficos mesmo. Então são formas de tabular esses dados. Conclusões. Então, depois de todo esse caminho, esse percurso, é uma síntese das ideias essenciais e dos principais resultados obtidos, explicados, explicitados com precisão e clareza. As conclusões devem estar vinculadas às hipóteses, que é o que você achava que eram as respostas, elas são verdadeiras ou falsas, cujo conteúdo foi comprovado ou refutado. Os problemas que ficaram sem solução poderão ser apontados. Nas conclusões, você pode escrever lá sugestões para outros pesquisadores, né? Ou para você mesmo fazer depois, ou para outras pessoas que forem ler o seu trabalho. E daí também, né, fica uma questão: o seu objetivo lá, geral, foi alcançado? Bom, é isto. Essas foram as referências utilizadas. Qualquer dúvida, conte comigo, mande as dúvidas aí, tudo bem? E até a próxima. Bom estudo.